Eu já faço o making off. Making off. Um do outro. Vamos lá? Vamos começar a gravação aqui com o Joel Jordão. Aqui. Passando o som. Geralmente. E ele botando o violão na frente da câmera agora. Legal. Tá quase lá. Aí pessoal do canal, seja bem-vindo a mais um quadro da nossa entrevista. E hoje, muita alegria recebendo aqui o Joel Jordão. Irmão, bem-vindo, Jojó. Dá um alô pro pessoal aí. Finalmente, né? Finalmente, graças a Deus. Muita alegria. Joel é aqui de Recife, na verdade de Olinda. Olinda, né? perto, longe, perto. Longe, perto, perto, longe. Quem é aí de Santos, da Baixada Santista, eu moro em Jaboatão dos Guararapes, né, que é grande Recife, então eu moro como fosse lá em Santos, da Baixada, em São Vicente, aí tem Recife, como fosse Santos, e Jojó mora ali em Guarujá, em Olinda, mas é um perto do outro. E a gente tem feito um do intuito desse vídeo também é mostrar um pouco do trabalho nessa área de louvor, de adoração. Coloquei o Sandro, coloquei o Rafael, mostrando o Estúdio Tema, o Dinho Santos. Quero colocar também Saulinho, Renato Prado, a gente vai estendendo, vai ser bênção. E o pessoal conhecer um pouco a turma aqui de Recife, região, testemunho. Jojó, nós congregamos juntos, mas ele está lá em Olinda, mas nossa igreja aqui na região. Ele é ministro de louvor, né? É diácono lá na igreja também, ajuda, coopera na liderança da igreja, é uma bênção. Aí eu queria que tu se apresentasse, chama o Jojó, Joel Jordão, se apresentasse aí, teu nome, família, casado, teus filhos, Meus é um filhos, só, né? Por enquanto. Jojó, né? Meu apelido, mas assim, eu tentei tirar esse apelido. Porque tem o Joel pai, né? Tem o Joel teu pai. pai é Joel também. Aí Jojó, acho que foi pelo Joel Jordão que ficou essa questão de Jojó. Eu tentei tirar, mas não consegui. Tu é o mais velho, né? Eu sou o mais velho. São quantos irmãos? São 3 irmãos. Sou o mais velho. Todo mundo também tem uma ligação com a música, né? Todo mundo tem uma ligação com a Teu música. pai tem uma ligação com a música, né? Com certeza. Regia coral, né? Tu Gostava tem de a tua quarteto. influência, a questão de música, veio muito do teu pai também, assim? Meu pai, é assim, da família do meu pai, toda é metida com música, né? Canto coral, participa. Minha tia é professora de canto, professora de seminário de música. Tu nasceu no lar cristão, a tua Nasci origem no lar cristão. né? Vocês eram da igreja batista. Tal. Inclusive, meu apelido veio no dia em que eu fui ser apresentado, né? Aí o pastor lá, o Foi pastor mesmo? Almeida, foi, Eu só não já sabia. já tá na glória. E aí ele colocou esse apelido em mim. Ficou Jojó. Ficou Jojó. De batismo, né? De batismo. Legal. E tu, essa questão, eu tenho começado um pouco com o Sandro, um abraço pro Sandro aí também. Com Abraço, o Dinho. Sandrinho. Sandrinho, benção. Lá em São Paulo. Eu tenho feito algumas, assim, essas entradas do vídeo, essa área de música, perguntando sobre a origem, como foi. E a gente começou aqui falando, tu teve muito essa questão da origem, assim, na igreja, tu começou a tocar lá com os irmãos também. Isso. Sempre foi violão? Como é que foi Porque isso? começou assim, eu tocava violão, escondido, né? Ninguém podia ver. Quando minha mãe entrava no quarto, eu parava de tocar. Eu era muito tímido. Ah, tu era tímido? Muito tímido com violão. E começou um evangelismo com os jovens e na época eu era adolescente e não tinha muito adolescente na minha idade. Então sempre queria estar com os jovens. E teve um evangelismo que chamava No Ônibus com Jesus. E começou o pessoal a ir para esse evangelismo e tal. Eu ficava na traseira do ônibus com violão, né? E o pessoal foi deixando de ir, alguns, e, enfim, sobrou para mim tocar violão um belo dia. E aí eu comecei a tocar. Então foi lá que foi quebrado aí toda a timidez. Aí tu tocava de costas, foi aí que começou assim. Eu ficava sentadinho lá e cantava as músicas, Isso, depois o pessoal anos? levantava Que idade? com, deixa eu ver aqui, acho que 12, Ah, tá. 13 anos. Mas mais ou menos. totalmente tímido, envergonhado. Totalmente envergonhado. Até que um dia, um dos irmãos tinha a função de dar a palavra num determinado momento da viagem, né? Levantava e mandava ver. E um dia era noite e esse irmão não pôde ir. E os outros irmãos que tinham, nenhum estavam com coragem. Aí ligaram para ele, aí ele disse, manda Jojó ir lá para frente e falar. E aí eu fiquei, tremia do pé à cabeça, né? Acho que foi aí que foi rasgada toda
Timidez, a Assim. vergonha. Aí eu me lembro que eu fui lá pra frente, meio tremendo, segurando e mandei bala, né? Ah, Comecei a legal. falar. E sempre no violão, sempre com violão. Sempre com violão. Nesse dia foi que eu fui pra frente, foi o ápice aí do... Que benção. E as tuas influências na época, assim, já, que tu ouvia muito e tal, nas músicas cristãs, o que tu ouvia? Assim, eu acho que começou daí, né? Chegavam uns cassetes, não, videocassete na época. Uhum. Do... Eu não lembro muito, não. Lembra Acho que- não, é da já, tua ouvi, época. já ouvi falar, já ouvi no YouTube Já isso. tudo. E vinha do Marcos Witt, né? E aqueles congressos. Tu já ouvia aí muito Marcos tal. Witt, já? Então, contando um pouco dessa... Quando eu despertei... Porque assim, nessa época eu aprendi a tocar, mas eu não tinha, assim, muitas aspirações. Eu queria ser jogador de futebol. Uhum. Toda aquela coisa de adolescente, né? Cavar música. Larguei o estudo de... Eu fiz aula de saxofone no conservatório, consegui entrar. Mas larguei por causa de um treino de futebol. Então tudo começou daí. Aí eu comecei a ver esses videocassetes e comecei a interessar, espanhol e tal. E nessa época ficava uma briga dentro de mim, futebol, música, né? Até que um dia eu orei a Deus, eu fiquei sabendo que esse pessoal tinha uma escola de adoração. O pessoal lá da Canção, Da né? Canção, é. Instituto Canção, Instituto Canção. Tinha uma escola numa cidade chamada Durango, lá no México. no México. E eu fiquei maluco com isso, né? E um dia eu orei e disse, Senhor, se é da tua vontade que eu vá para esse lugar um dia, fecha as portas aqui. Tu foi um dos primeiros grupos de brasileiros assim aqui que Já tinham tido outros. já tinham tido outros. Mas Acho assim, que foi bem no começo. o Ronaldo Bezerra deve ter sido o primeiro. Não sei se teve outro brasileiro antes. Mas assim, foi aquela primeira leva assim, né? que- Eu conheci a escola também através do Du, né? Eu chamo ele de Du, o nome dele é Duarte, que é daqui de Recife também, Igreja Batista do Largo da Paz. Filho do pastor Jaconias. Ele também tinha ido pra lá. Ele já tinha ido. Antes dele ir, tinha vindo algum ministro de lá e que eu tinha ido pro congresso lá na congregação dele. Uhum. E aí me deram um papelzinho que falava da escola. Aí reacendeu mais ainda a chama. Aí tu ficou... E depois que ele foi, aí que eu fiquei. Quando ele veio de férias, eu fui perguntar coisas da escola a ele. Aí já estava fervendo essa. Só que sempre existia uma dúvida se ia dar para ir mesmo, né? Isso que ano foi, Jojo? Olha, eu fui em 99, então isso deveria Ah, tu ser. não era casado, nada, ainda Nada. tava solteiro, jovenzinho. Jovenzinho, 18, 19. Jovenzinho, uns 28, não. E aí eu tinha sempre alguém que chegava pra mim e dizia, rapaz, tira isso da tua cabeça, não vai conseguir ir, é muito caro o custo pra manter lá. E nessa época tu teve o apoio assim da igreja local, Tive do teu apoio. pai, família, dos Abriram-se pastores. as portas assim, de um Foi assim, jeito. eles entenderam que era de Deus, Entenderam o abençoaram. chamado, Que legal. a igreja toda apoiou, todo o presbitério. Quantos anos tu ficou no México lá estudando com eles? Eu fiquei 2 anos no México, né? Você termina o período de 2 anos. E 6 meses eu fiquei nos Estados Unidos com prática ministerial. Sim, teve aquela queda das E torres. foi na época da queda das torres. Tu tava lá, né? Que era ainda para eu ficar mais uns 2 meses e eu tive que vir embora. Por força maior. Temendo que outras torres Outras caíssem. torres caíssem. Ah, legal. Eu ainda tentei, queria ficar em outro estado, porque lá onde eu estava era uma cidade muito ficou aonde parada. nos Estados Unidos? Novo México, na Novo cidade de Las Cruzes. Para quem não sabe, o Jojó gravou o primeiro CD Isso. dele. Como é que é o nome do primeiro CD? Sacrifício Vivo. Sacrifício Vivo. Você teve uma participação do Marcos Witt nesse Isso, CD, né? ele cantou Que legal. 2 canções. Né? E o contato com ele era legal, assim, tranquilo. Legal, a gente Uma pessoa muito simples, né? participei junto com o Nelson Junque, Nelsinho, que está lá em Poços de Caldas, que tem também uma escola de adoração hoje. E o Durdi, a gente trabalhou junto apoiou a gravação do Venceu em português, né? O Venceu, na época que gravou. Uhum. Mas eles dois tiveram a participação cantando e a gente junto no dia a dia do estúdio vendo a questão da dicção, do português. Legal. Ensinar Marcos Witt a falar coração. Ele só falava difícil, coração. Coração. Ele até gravou um CD em português também, né? O Venceu foi gravado em português Tá também vendo? na época, né? Ah, legal, bacana. E foi gravado lá em Durango mesmo. Porque às vezes a pessoa não tem um contato, só vê o Marcos Witt sem CD, DVD.
Mas ele é um cara muito Muito adorador acessível, mesmo, adorador. muito simples, Muito muito acessível, né? Isso é acessível. bacana. Bom, pessoal, a gente vai só dar uma paradinha aqui. A gente vai fazer em 2 partes também esse vídeo do Jojó, como a gente tem feito com os outros também. Na segunda parte a gente vai falar um pouquinho mais sobre a família dele, tem que falar da esposa, Amanda, que até ganhou uma música no casamento, eu estava lá no casamento, eu vi. E tá no YouTube. Tá no YouTube, veja. Tu tem um canal no YouTube, né, Jojó? Tem um canal no YouTube. Como é que é o teu canal no YouTube? Vê, tem o meu canal, Joel Jordão, tem o outro canal que a gente tá resolvendo aí se vai continuar ainda, que é o Desplugado, né? Tá. Que é mais pra... Beleza. violão, Mas como assim. eu fiz com os outros irmãos também, do Jojó, eu vou colocar nessa gravação e na segunda parte a descrição do canal do YouTube, do Facebook dele, contato e tal. E o telefone, se alguém tu pode colocar o teu telefone para Posso. contato? Qual é o teu telefone para contato? 9525 3447, né? Ah, eu vou colocar aí embaixo. E 81 que é de 81, eu coloco direitinho e coloco toda a descrição, os vídeos, o Jojó vai gravar umas músicas aqui também. E o jeito mais fácil hoje é Facebook. Facebook, né? Qualquer contato. Qualquer tal. hora eu tô lá. Retiro, encontro da igreja, seminário, congresso, ele tá aí. Com certeza. Aí então a gente vai dar uma pausa agora e na segunda parte a gente continua falando da família, das gravações dele e os projetos aí que o Jojó tem pela frente também. Valeu? Beleza, valeu. Deus abençoe, se inscreva no canal e curta aí um pouquinho mais de Joel Jordão, o Jojó. Valeu, até mais. Valeu. Ao Deus que nos revestiu de forças pra continuar, ao Deus que endireitou nosso caminho, ao Deus que firmou nossos pés no caminho da verdade, a Ele o louvor é a nossa vida. Ele é o eu sou, o princípio e o fim. Nada pode nos separar deste amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar, nada vai nos separar